Você conhece o engenho da UFP? A coordenadora Marília Passos vai falar sobre o núcleo. Após a realização de um exame de rotina em 2021, Liliane recebeu o diagnóstico que estava com câncer do colo de útero. Como ela descobriu a doença ainda na fase inicial, não sentiu nenhum sintoma e nos conta como foi sua experiência. Em um exame de rotina, o Papa Nicolau, também muito conhecido como preventivo e que muita gente foge por ser um exame chatinho, mas necessário. Quando eu fui pegar o resultado desse exame, eu vi que eu estava com diagnóstico de câncer de colo do útero. Fiz diversos exames, e ao receber os resultados desses exames, biópsia, ressonância, a gente descobriu que o câncer estava restrito ao colo do útero. E como ele estava pequeno, que a descoberta foi precoce, a melhor medida, foi que eu faria a cirurgia. Os médicos conversaram comigo e me explicaram que a probabilidade de cura só com a cirurgia, no meu caso, era muito grande. O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha Março Lilás é dedicada à prevenção e combate ao câncer de colo uterino. A principal causa da doença é a infecção pelo papilomavírus humano HPV. Nem toda mulher desenvolve o câncer por infecção desse vírus, mas por algum motivo algumas persistem com o vírus e terminam desenvolvendo o câncer do colo uterino. É um vírus que é pego pela via sexual e hoje em dia, a medicina ela já tem o diagnóstico precoce, ela já sabe que ele é causado pelo papiloma e os postos de saúde oferecem a vacina contra esse vírus para meninas de 9 a 14 anos. Uma pesquisa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, apontou o câncer de colo de útero como o terceiro mais frequente entre as mulheres. A instituição estima ainda que haja mais de 17 mil novos casos da doença em 2023, o que significa um risco de aproximadamente 13 casos a cada 100 mulheres, uma estimativa 6% maior em relação ao ano passado. E a prevenção é o melhor caminho. Então, a mulher pode prevenir através da vacinação, além disso, o uso do preservativo e, além disso, início do tratamento precoce. Quando a mulher já tem o diagnóstico dessa doença, ela iniciar precocemente o tratamento. Uma forma de prevenção acessível e eficaz dessa e de outras doenças é a imunização contra o vírus HPV, que é capaz de evitar até 70% desses tumores. Então, a vacina, que é muito, vamos dizer, muito eficaz, o governo federal hoje está fazendo uma campanha nacional de todas as vacinas, e entre elas o HPV. Procurar as nossas unidades de saúde, as redes, as salas de vacina da rede pública, que nós disponibilizamos a vacina. Tá? E qualquer dificuldade, pode até recorrer aqui à Fundação, porque nós temos todo o interesse em fazer essa vacinação, porque está com a cobertura baixa. Ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu. Marília, fale sobre o engenho e como vocês trabalham com as mulheres. Somos um núcleo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí e que existe há quase 17 anos hoje no Centro de Ciências Humanas da Federal. Somos um núcleo de pesquisa que conta hoje com 16 pesquisadores, pesquisadoras. Somos compostos por docentes de várias áreas do conhecimento. Nós trabalhamos hoje em alguns eixos de atuação. Nossos eixos são trabalhando violência de gênero, feminismos e políticas públicas, sexualidade e corporalidades e gênero e interseccionalidades. Basicamente, nós temos várias atividades envolvendo pesquisa e extensão, e temos trabalhado esses temas envolvendo as questões múltiplas, envolvendo mulheridades, envolvendo violências de gênero, combate às violências de gênero, políticas públicas. E é importante dizer também que, além das docentes, nós temos estudantes da graduação, da pós-graduação e técnicos administrativos compondo o nosso núcleo.
A psicanalista Valesca Zanello fala sobre o silêncio da mulher e o silêncio dos homens, que são diferentes. Como é que você avalia? Bom, o silêncio das mulheres é um silêncio que vem a partir da transmissão da cultura. Nós somos criadas para não desvelarmos as situações de violência que sofremos, porque sobre a vítima, infelizmente, ainda incorre uma percepção de que temos culpa. A vítima, hoje, eu atendo a mulher e ela se sente envergonhada. Eu digo, senhora, não tem que se sentir envergonhada. A vergonha deve vir do agressor. Então, os homens, ou os agressores, melhor dizendo, para não generalizar, eles contam com esse silenciamento feminino porque ele é um aliado da perpetuação desses laços de desigualdade de gênero. O silêncio dos homens é um silêncio do cúmplice, né? Então, a mulher em situação de violência, várias testemunhas percebem e atestam aquela situação de violência, mas são incentivadas a não se envolverem por temer aquele agressor, porque imagina, se aquele homem agrediu a sua esposa, o que ele não fará com estranha? E o silenciamento da mulher se dá muito a partir do silenciamento da sociedade, enquanto não perceber que a violência contra a mulher não é uma questão de casal, é uma questão de Estado, porque aonde existe violência, aquela família, infelizmente, está doente e é necessário fazer intervenções de políticas públicas. Nós não podemos essencializar e dizer o que é um comportamento dito feminino e o que é um comportamento dito masculino. Nós não compreendemos assim. Por outro lado, é importante entender as razões, como eu venho falando aqui, para compreendermos de uma forma mais complexa, né? Pensar em complexidade, não na superficialidade. E falando até de casos de amigas e colegas que já me relataram, muitas vezes as mulheres, as meninas, temem falar sobre agressões, sobre violências que sofreram por medo do que vão achar delas. Então, com medo de serem julgadas, e medo de serem desacreditadas, e medo de serem culpabilizadas. De ouvirem, a culpa é sua, ou de ouvirem como é que você estava vestida, qual era a circunstância. Então, de certa forma, a vítima sendo culpabilizada por uma agressão que outra pessoa promoveu. Então, as mulheres têm medo, muitas vezes, de falar pelo que elas vão ouvir, e se elas vão ser ouvidas ou não, e de sofrerem perseguições por esses agressores. Então, é o medo de novas violências, e violências que podem chegar, inclusive, à morte. Isso precisa ser dito. Por outro lado, há muito silenciamento estrutural do patriarcado, e é importante dizer, não é sobre um homem, não é sobre um grupo, não é binarizando mulheres são boas e homens são ruins, não é essa perspectiva, nem de essencializar e naturalizar, mas é o patriarcado que promove esses silenciamentos. E, muitas vezes, alguns homens, como eu disse, não podemos generalizar, não se colocam nessas circunstâncias ou não questionam seus próprios amigos, também por medo. E a própria Zanello, que você mencionou, tem estudos nessa área falando a esse respeito, como os homens socializam dentro desses grupos e como é importante esses homens, conforme vão fazendo seu letramento de gênero, isso é importante dizer, letramento de gênero, aprender, estudar sobre gênero, assim como o letramento racial, é importante que todo mundo busque, todo mundo faça. É importante que esses homens, conforme façam seu letramento de gênero, questionem nos seus grupos de amigos, na sua família, e quando ouvirem piadas machistas, piadas misóginas, quando ouvirem sobre agressões, sobre violências, eles questionem, eles falem. Eles vão se condicionando a não silenciar, para serem também agentes educadores, formadores de uma nova cultura, uma cultura que não seja patriarcal, que não seja misógina e que não seja violenta para com as mulheres. Mas é importante a gente lembrar que o patriarcado, ele violenta, ele machuca, ele fere mulheres, mas ele também é ruim para os homens, porque aí os homens não podem expressar as emoções, os homens não podem chorar. Então, é importante sempre lembrar, não é isso, os inimigos são os homens, não é nessa lógica da guerra e da batalha, e sim de ampliar o pensamento, pensar em complexidade, como eu disse, para evitar o patriarcado no sentido das desigualdades e das violências que ele promove, que gera sofrimento para homens e para mulheres, né, nas suas múltiplas mulheridades e múltiplas masculinidades. Né. Dicas de uma boa leitura. É difícil uma dica de livro, mas eu acho que
na sua pergunta, Norma, de que é necessário uma prevenção e alterar a nossa mentalidade, porque só assim a gente pode pensar numa sociedade menos desigual e menos violenta, eu indicaria o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Então, eu acredito muito na educação, então, a partir da educação, e não só a educação formal, da educação em direitos, como a gente está fazendo aqui hoje, é que eu posso achar que a gente tem o direito de sonhar numa sociedade menos desigual.